você nos esperou, estamos de volta e hoje o programa está sensacional. Vai chamar aí a família para assistir esse programa. Nós estamos falando sobre oração, sobre imersão, sobre mergulhar em Deus e como é maravilhoso você ter uma vida de oração. E nós trouxemos o texto da mulher samaritana com Jesus, porque ali é um encontro que foi uma verdadeira imersão, uma imersão viva, né? Ela e o próprio Senhor da vida. A própria água viva estava ali conversando com ela, que coisa mais linda poder ter Jesus. E hoje nós temos isso, né? Porque através do Espírito Santo nós se ajoelhamos ali, ou do jeito que você quer falar com Deus, você vai ouvir a voz de Deus. E se você não escutou a primeira parte do programa, depois você assista no nosso canal do YouTube, Mulheres de Fé em Ação. Nós falamos aqui sobre testemunhos que Deus falou, Deus respondeu e Deus fez, Ele faz, né? Verdade. Então a gente está aqui falando sobre isso hoje, não é, Adriane? Sobre a busca, não é? E quando a gente busca, a gente encontra. E eu acredito que você tenha muitos testemunhos sobre essa relação que você tem com Deus, né? De buscar e Jesus chegar com essa resposta. Inclusive lá em Mateus 7,7 diz assim, tem pessoas que dizem assim, pedi, mas não é bíblico. Ele fala pedir só uma vez. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem pede bate, abre-se-lhe-á. Olha só, que texto é esse? Meu Deus, ele está falando exatamente sobre isso que a gente está comentando aqui, sobre a oração. A oração é uma forma de você pedir. E quando você pede, a porta ela abre. Verdade. Né? E quem sabe que uma janela só abre por dentro? É verdade. Então, você não tem como abrir uma janela por fora. A janela se abre por dentro. Verdade. E esse acesso nós temos através da oração. Porque é como eu costumo dizer, se a gente não tem uma vida de oração, é como se a gente ignorasse alguém da nossa família, por exemplo. Tivesse a mãe, o pai, o filho, e você não desse atenção àquelas pessoas de casa. A oração é exatamente isso. Se eu não oro, que a oração é o quê? Uma conversa com Deus. Não precisam palavras difíceis, sabe? Isso. Porque quando eu morava na casa dos meus pais, antes de casar, eu não ia com palavras muito eloquentes para o meu pai. Eu ia porque eu tinha um acesso a ele. Então eu já ia tão precisa naquilo que eu ia pedir, eu tinha certeza que aquilo estava ao alcance do meu pai, que eu ia com uma forma bem suave, pai, olha, eu estou precisando disso. E a resposta era assim, imagine Deus. Verdade. Então, a oração é uma forma de pedir, a oração é uma forma de intimidade. Porque você só conversa com quem você tem intimidade. Você não sai conversando com quem você não conhece. Você vai conversar com quem você conhece. Então, com Deus é assim. E tem um texto também que eu ia até pedir aqui para os meninos me arranjarem aqui esse objeto, essa taça aqui. Que para você ver como a oração é algo tão importante, né? Pode ser essa aqui que está mais bonita, tá bem assim, né? Que as coisas de Deus são excelentes. Lá em Apocalipse 5:8 diz assim, e assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, deixa eu só fazer mais ou menos aqui como é que é. Vou dar um exemplo de você é Deus, certo? É um exemplo. Tá. O anjo, ele fica exatamente aqui, ó, segurando a taça diante de Deus e Deus fica diante das nossas orações. Olhe como isso é forte. Então, as nossas orações estão diante de Deus como um incenso, está numa taça diante de Deus, Ele está olhando bem pertinho como você está, Aleluia. Valéria. Então, as nossas orações, elas são precisas. Não se preocupe, não aconteceu naquele momento, mas vai acontecer. Eu vou contar o testemunho bem rapidinho do meu esposo, que ele teve dengue, na época bem, né, que ainda existe, né, do dengue, mas ele teve dengue
E aí, o que é que aconteceu? A gente sabe que a dengue são etapas, né? Sim. Então, quando ele tem uma melhora, ele queria fazer alguma coisa. E em uma dessas, ele ficou com a dengue hemorrágica, porque as plaquetas diminuíram muito devido às atividades que ele estava fazendo. E numa dessas, ele ficou internado durante 7 dias. E eu me lembro, né, a médica chegou na sala e já fazia tipo 5 dias que ele estava tomando medicação e não havia melhoras. E ela disse para mim, olha, as plaquetas dele estão muito baixas. Você pode ver pela coloração do olho e pelas mãos e pelos pés. Há uma coloração, um vermelho muito viçoso. Então, assim, cuidado, porque a qualquer momento isso aí pode sair para fora, esse sangue. E aí ele vai precisar tomar sangue, né? Que como é que chama? Fazer a transfusão de sangue, isso. E ali naquele momento que eu recebi aquele diagnóstico, né, tão forte, eu disse, eu vou orar com mais precisão. Porque eu estava assim naquela, né, tá tomando medicação, só que a medicação não estava surtindo efeito. Sim. Aí eu disse, espera aí que eu vou pro médico dos médicos. E comecei a orar, né? E chamei uma pessoa que também gosta muito de orar. Eu disse, não, eu não vou só ficar nessa oração não, ainda vou chamar uma pessoa aqui, nós vamos fazer uma oração. Enfim, vai existir aquelas pessoas que vão te ajudar ainda mais a acrescentar a sua fé. Verdade. A nossa vida de oração íntima com Deus é extremamente importante. Nós precisamos respirar essa intimidade. Mas vão existir pessoas que você vai chamar também para orar. Olha, vamos orar, eu já estou orando, mas vamos orar juntas, vamos entrar numa concordância. E ali nós oramos e a médica não estava com bons resultados de sangue, né, para me dizer. Mas nós oramos naquela tarde, levantamos um clamor. E eu tenho certeza, como essa taça que eu fiz aqui em encenação, como está em Apocalipse 5:8, a oração já estava lá. E Deus viu bem concentrado, sabe? Glória a Deus. Como um incenso. E aquilo ali, Deus disse, eu vou chegar e vou fazer. Naquele exato momento, né? E elas sempre faziam as coletas de manhã e à tarde, porque como eram plaquetas, então tinha que estar bem sendo sempre avaliado, né? Vigilante, exato. E aí nós fizemos aquela oração, aquele clamor, e aí quando foi no final de tarde que foi feita a coleta, a médica veio à sala e disse assim, incrível, as plaquetas estão lá em cima. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali ele ficou só mais um dia porque a gente sabe que quando volta para casa a gente vai querer fazer atividades, enfim. Então ele ficou de mais um dia ali se resguardando, mas ele foi curado. Glória a Deus. Então, assim, não se preocupe, as suas orações, as nossas orações, elas estão como incenso em taças, né? Diante de Deus. Deus diz em Apocalipse 5:8, depois você vai lá e confere. A taça fica lá diante de Deus como incenso. As nossas orações estão depositadas e Deus fica diante delas. Então, no momento certo, a sua oração vai ser respondida, mas não haja com incredulidade. Entregue na mão do Senhor, como ele diz assim, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Se eu lançar para Valéria algo, eu não posso pegar de volta. Isso. Eu lanço sobre ela e ali fica. Entrego, e com Deus é assim, eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, porque eu sei que Deus tem cuidado de mim. E vai acontecer, não se preocupe. Amém, amém. E coisa linda, né? Não é? Quando a gente fala com Deus e a gente saber, ter essa certeza que Ele está ali pronto para nos ouvir, pronto para nos atender, não é? Então, assim, eu fico maravilhada com as coisas de Deus. Eu sou uma eterna apaixonada por Jesus. Tem coisas que até mesmo em casa, tem pessoas que talvez não entendam essa paixão que eu tenho por Jesus, mas é porque só a gente sabe daquela hora difícil que você se encontra e você saber que você tem um Deus, né? Um Deus grande, poderoso, que cuida de você, porque Deus não é só você pedir e Ele dá, mas é o amor que Ele tem por nós, o amor que é maior do que qualquer outra coisa. Jesus diz assim, não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês, né? Então, antes de vocês me amarem, eu já amava vocês.
quando vocês eram pecadores, quando vocês estavam totalmente distantes, vivendo uma vida sem querer saber de mim, isso eu lembro de mim completamente, como quando eu vivia assim, que eu nem com a Bíblia eu queria andar. Aí Jesus diz, ali eu já lhe amava. Meu Jesus, quem é que não vai se apaixonar por Jesus? Que amor, né? Que amor é esse? E aí, quando você precisa dele, ele está pronto para lhe atender. Minha irmã falou esses dias sobre o dízimo. E ela falando que o dízimo é algo que, não se preocupe, que a gente não vai tocar muito no assunto do dízimo, mas eu queria só dar esse testemunho dela. Ela disse que o dízimo é algo que a gente deve fazer, que é de Deus, e a gente devolve para ele. Aí ela foi ler o livro de Malaquias e dizendo, mesmo você devolvendo o que já é dele, ele vai lhe abençoar por causa da sua obediência, da fidelidade. Por causa da sua ação, né? E aí eu digo, que Deus lindo é esse. Então, Deus tem um cuidado com a sua vida muito especial. Você que está nos assistindo agora, depois que você ouviu todos esses testemunhos, eu tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração. E Deus tem um cuidado especial na sua vida. Nunca ache, quando você for dormir, por exemplo, não pense que você está sem nenhuma proteção, que não existe um Deus que está velando pela sua vida. Porque existe um Deus, sim, que se você deixar, se você abrir o seu coração, Ele vai cuidar de toda a sua história. E não seja realmente imediatista, como foi falado aqui em um programa, porque Deus tem um tempo certo. Isso não é um clichê. Deus age tem um tempo certo para todas as coisas. Isso está no livro de Eclesiastes. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se há um tempo para todo propósito debaixo do céu, existe um tempo para Deus resolver todas as coisas na sua vida. É verdade. Porque Deus também não é irresponsável. Eu estou falando isso para quem aqui está ouvindo e está dizendo que Deus não está ouvindo a sua oração. Você viu aqui o exemplo da taça. Isso é bíblico. Deus está com essa taça de frente para ele, isso 24 horas, não é, Adriane? 24 horas. Quando eu ouvi essa palavra da taça, eu fiquei maravilhada, porque eu já tinha ouvido falar do incenso. Mas da taça, eu não tinha ainda visto dessa forma, né? De uma forma muito real. Mas creia no que diz a palavra de Deus. Deus está ouvindo sim a sua oração. Deus tem cuidado de você. E assim como Ele ouviu a nossa oração, assim como Ele chegou na hora certa, curou o neto de Valéria, curou o esposo o marido de Adriane, curou o meu pai. E tem feito tantas coisas que a gente aqui seria sem fim para a gente contar. Esse Deus é o Deus que quer agir na sua vida. É o Deus que você pode clamar hoje e Ele vai lhe ouvir hoje. Um beijo no seu coração, tenha uma excelente semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet. Outros adoram pedir no iFood. Para todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.